que vai mudar a sua história. O que eu vou pregar hoje, meus irmãos, você vai ficar pensando muito tempo no que eu vou pregar hoje. Muito, você vai ficar matutando. Não sei se você sabe essa expressão matutar, né? Mas você vai ficar matutando por um bom tempo, vai ficar, digerindo. Aqui eu acho que no estado do Mato Grosso do Sul é mais fácil falar ainda a palavra ruminando, né? Quem sabe o que é ruminar? É claro, é quando a vaca ela pega o capim, ela mastiga e ela fica lá dentro, depois assim, ó. Você vai ficar mastigando bastante tempo essa palavra. Vamos abrir nossa Bíblia Sagrada, vamos direto para a palavra, sem mais delongas. Juízes capítulo 14, em nome de Jesus. Juízes 14. Você que está nos assistindo agora nesse exato instante, pela nossa TV, ou você que está nos assistindo agora pelas redes sociais, pelo YouTube, ou quem sabe pelo Facebook, sei lá onde você está assistindo. Porque as pessoas compartilham a nossa pregação do YouTube no Facebook, né? Que Deus abençoe você onde você estiver. Essa pregação de hoje ela vai dar uma sacudida forte na sua vida. Eu quero pregar para você hoje como é que o Sansão ele perdeu a força dele. E se eu vou pregar para você como é que o Sansão perdeu a força dele, consequentemente eu vou pregar para você hoje como é que você faz para não perder a força, né? Então você vai pegar o exemplo ruim de Sansão e não vai fazer. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Juízes 14, o versículo 1, ele começa bem. A Bíblia diz assim: desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Você vê que aqui o Sansão ele ainda continua, vamos dizer assim, recatado. Você vê que ele vai cumprir um propósito de Deus, por mais que o pai e a mãe dele não venham concordar, porque ela é uma mulher das filhas dos filisteus, e os filisteus naquela época eram inimigos do povo de Deus. Pastor, mas isso aqui é errado. Se você continuar lendo a Bíblia Sagrada, você vai ver que tinha um dedo de Deus nisso aqui, porque você vê no versículo 3 assim, ó: porém o seu pai e a sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulheres dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão, seu pai: tomai-me esta, porque ela me agradou aos meus olhos. Aí você vê que o pai e a mãe de Sansão não concordaram com ele. E eu acho que eu também não concordaria, né, de meu filho casar com uma mulher que não era do povo de Deus. Eu acho que também uma lógica, e até bíblica, vamos assim dizer, né, não era correto ele fazer isso. Mas o que me chama muita atenção no versículo 4, e vai sacudir você também, que diz assim, ó: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam, atenção, vamos lá, que isto vinha de quem? Eita! Então vinha de Deus ele na verdade casar com aquela mulher, porque a Bíblia diz que, pois buscava Deus, no caso, né, ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Mas você vê então que o Sansão, ele está para cumprir um plano de Deus. Você vê que essa partezinha eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia Sagrada, que isso aqui é muito forte e bem interessante para a gente começar a pregação, que vinha do Senhor, que isto vinha de quem? E olha só o que acontece quando uma coisa ela vem de Deus. Então o Sansão estava para cumprir esse propósito de casar com essa mulher, que era de Tímina, lá da cidade dos filisteus, e ele estava então para cumprir isso, e vinha do Senhor. E quando as coisas elas vêm de Deus, o diabo não quer que aquilo ali se torne realidade. Tanto é que você vê no próximo versículo 5 o seguinte: e desceu, pois, Sansão com o seu pai e com a sua mãe. Você viu? Que ele estava bem correto, ele estava bem recatado. Ele queria que o pai e a mãe dele fossem lá e tomassem ela por esposa. Ele chegou a falar para o pai e para a mãe. Mesmo o pai e a mãe não concordando e não sabendo que isso vinha de Deus, eles foram junto com Sansão. Está aqui, ó: e desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, atenção, hein? Eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Sempre, atenção todo mundo, sempre quando você está para cumprir um propósito que vem de quem? Vai aparecer leão. Eu não sei se você recorda, mas a Bíblia diz em 1 de Pedro, você sabe disso, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, vamos lá,
1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, é propósito de Deus? Pastor, é propósito de Deus. Vem de Deus? Vem. Então, não esqueça disso aqui, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como? Viu aí, ó, leão buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo ele vai querer estragar o negócio, irmão. O diabo ele não quer que aquilo que vem de Deus venha a se concretizar. Ou aquilo que vem de Deus que venha, na verdade, a se cumprir na sua vida. O diabo não quer isso de jeito, mas de jeito nenhum. Ainda mais quando vem de Deus. Só que olha só que lindo que vai acontecer agora. Isso é poderoso, revelador e lindo. Próximo versículo lá de Juízes 14. Então não esquece que o leão representando aqui é o diabo que está tentando se levantar contra mim, contra você, para que não se concretize aquilo que vem de quem? Beleza? Só que o versículo 6 é poderoso. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu de alto a baixo como que se fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Diga aleluia. Irmão, escreve isso que eu vou te falar. Se você está indo num propósito de Deus, se aquilo ali vem de Deus, aquele leão vira um cabrito. Aquela luta brava, aquele negócio que vem para te acabar, vem para acabar contigo, vem para te destruir. Meu irmão, quando é o negócio de Deus, leão vira cabrito. Você consegue rasgar no meio com a maior facilidade. Pastor, e quando não é de Deus? É uma luta, irmão. Uma dor de cabeça não sai. Você escutou o que eu falei agora? Quando o negócio é de Deus, você não é que você não faz força, é que aquele negócio que está vindo contra você, ele pode ser forte. Ele pode ser um negócio violento, que mataria você em 2 segundos. Pegaria, vinha com os dentes, cortaria você, te esmagaria. Mas quando vem de Deus, aquilo fica fraco. Aquilo ali fica fraco e você fica forte. Deus se apossa de você e você vence. Isso aqui eu digo sempre. Eu estava comentando com minha esposa agora há pouco, antes de sair de casa. Agora há pouquinho antes de sair de casa, foi minha esposa. Eu falei que quem não tem ministério é uma luta, irmão. Uma luta. Eu vi uns pastores, colegas meus, ministério colocando, sabe, sobre janeiro. Janeiro foi uma luta, aqui foi uma bênção. Quando é de Deus, leão vira cabrito. Você rasga com a maior facilidade. E quando não é de Deus? Quando não é de Deus, irmão, repito, irmão, uma formiga derruba você. Incrível negócio. Uma formiga te destrói. Mas pastor, por que o leão vira cabrito? Porque Deus vai se apossar de você. Porque olha, se você deixar marcado aqui, vai para Isaías 43, 13. Isaías 43, versículo 13. Quem está gostando até aqui? Isso aqui é top, hein, irmão? Isso aqui é demais. Diga comigo, com Deus, leão vira cabrito. Leão vira cabrito. Olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E agora você já sabe, vamos lá? Operando eu. Se tem Deus no meio, ninguém pode segurar. Se Deus está com o negócio, ninguém segura, ninguém tranca, ninguém barra. Você vai notar que não vai mais ser tuas mãos, vai ser as mãos de Deus. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Quando aquele bicho veio, você viu que o pai e a mãe de Sansão estavam junto com ele, mas eles nem perceberam. O bicho veio correndo, Sansão olhou, o bicho saltou, o Sansão fez assim, rasgou. O pai e a mãe dele, o que aconteceu, Sansão? Nada. Irmão, é uma coisa que é como se fosse tirar um papel assim, ó. O negócio é violento. Quando Deus está na jogada, operando eu, quando eu estou na jogada, quem impedirá? Leão vai impedir? Demônio vai impedir? Doença vai impedir? Crise vai impedir? Um mês ruim vai impedir? Irmão, não tem quem impedir. Não tem, você escutou? Não tem quem possa impedir. E eu não estou brincando, pode ser o leão, pode ser filho do leão, pode ser quem for. Mas você tem que ir num lugar que vem de Deus. Porque ele estava indo para casar, o pai e a mãe dele não sabiam.
Mas a Bíblia diz isso. Volta lá para Juízes, onde nós estamos, só para você não esquecer disso aqui no versículo 4. Eu já estou mais adiante, mas o versículo 4 diz: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha. Beleza, então no caminho que você está indo, que vem de Deus, o leão vira cabrito e já era. Deus está operando ali, não interessa, ninguém vai impedir. E ele foi e cumpriu o propósito. Cumpriu? Volta lá em nome de Jesus onde nós estamos, que estamos agora no versículo 6. Dá um aleluia. Irmão, o diabo pode sair à vontade, irmão. O diabo pode sair à vontade ao seu encontro. Se você está indo num lugar que é de Deus, naquele caminho que é de Deus, aquilo que veio, partiu de Deus é bênção. Se não partiu de bênção, esse leão vai te comer. Você sabe disso. E eu já estou explicando agora. E aí diz assim no 6, né? Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que fendeu de alto a baixo, rasgou, irmão. Imagina a força desse cara, sem ter nada na mão. Mas lembra? Ninguém escapará das minhas. Então, não era mais nas mãos de Sansão, era nas mãos de quem? Claro, quando você está no caminho de Deus, não é tuas mãos, é as mãos de Deus. Não é a tua boca, é a boca de Deus. Não é teus olhos, é os olhos de Deus. Quando você está no caminho de Deus, é operando Deus na sua vida. Quem vai impedir? É como se o próprio Deus estivesse ali. O bicho pulou, coitado, o bicho não sabia que Deus estava ali, né? Mas o diabo estava lá, né? Porém, nem seu pai, como fendeu um cabrito, rasgou um cabrito no meio, e sem nada ter em sua mão. Porém, nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E aí agora o 7 é bonito, que o 7 ele cumpre o propósito, ó. E desceu e falou aquela mulher, e agradou os olhos de Sansão. Então você vai ver que ele conseguiu cumprir o propósito, foi lá e tal, e casou. Agora o que vai acontecer no próximo versículo 8? E agora vem a grande revelação que eu queria te passar no 8. E aqui eu vou parar um pouco para tirar um tempo para explicar. 8. E depois de alguns dias, ele já tinha cumprido o propósito, voltou ele para tomar. Aliás, ele ia casar com ela. Me perdoa que eu falei que já tinha casado. Ele veio para tomar ela, né? E voltou ele para a tomar. E agora sublinha isso na tua Bíblia, ó. E apartando-se do caminho. Você vê que ele está indo para cumprir o que Deus falou com ele, para ele casar com aquela mulher. Só que agora ele vai se apartar do caminho. Tudo aquilo que tira você do caminho não é de Deus. E você vai ver o que vai fazer agora o Sansão começar a decadência dele. Você vai ver o que vai começar a acontecer com o Sansão, que apartou ele do caminho. Porque a Bíblia diz, ó, apartando-se do caminho. E você vai perceber isso na sua vida. Ninguém, tipo assim, ó, me desviei. Ou ninguém, tipo, ai, voltei a fumar, voltei a beber. Ah, voltei. Não, não é assim. Sempre tem alguma coisa lá atrás. Tanto é que em Apocalipse a Bíblia fala assim, ó, arrepende-te, pois, onde caíste. Tem um dia, tem uma fase, tem um período, tem uma época da minha vida que eu me desvio, que eu me aparto. O diabo chama a minha atenção. E olha só com que o diabo chamou. Pode botar lá Apocalipse que você botou. Põe Apocalipse para eles então. Apocalipse 2,5, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Ou seja, tem um período da tua jornada sobre a face da terra que você fica meio besta, meio bobo. Você estava tão bem, indo no caminho de Deus, você estava indo e o leão virava cabrito, só que agora ele se aparta do caminho. Por que ele se apartou do caminho? Leia comigo agora no versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, atenção, a ver o corpo do leão morto. Para por aqui agora. Quem lembra o que Sansão lhe era? A mãe dele tinha feito um voto. Alguém lembra? Voto Nazireu. Vamos entender um pouquinho que era esse voto Nazireu em Números. Números capítulo 6. Vai todo mundo para lá. Números capítulo 6. Números é o 4º livro da Bíblia. Então diz que ele foi lá, se apartou para ver o leão morto. Só que nós precisamos saber o que é um voto nazireu para entender o leão morto agora. Números capítulo 6, dentro do versículo 1, vai falando, né? Que quando separar para fazer um voto nazireu, separar para o Senhor. Aí no versículo 3 diz que não vai beber vinho, vai se apartar do vinagre de vinho, vinagre de bebida forte e tal. Todos os dias o nazireu não comerá coisa alguma que se faz na vinha. Ele não podia nem comer uva, sabia? Sansão não podia comer, não era só tomar vinho não, nem vinagre de uva. Ele não podia, o voto nazireu, você não podia colocar uva na boca.
E aí diz mais agora aqui, ó: todos os dias no alto nazireu não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto nazireu, no 5, né? Não rapará a sua cabeça, não passará navalha. Você vê que naquela época já existia navalha. Então sim, as pessoas faziam, né? Eles aparavam a barba, aparavam o cabelo. Já existia navalha desde aquela época, né? E aí diz assim, ó: até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor santo será, e tal, babá. 6, atenção todo mundo, 6. Tchan, 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 tchan. Lê comigo devagar o versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, atenção, não se chegará a corpo de um morto. O que fez com que ele se apartasse? Para ver o corpo do leão morto. Olha o que diz agora o próximo versículo aqui, o 7. Por seu pai, por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Você viu? Se o pai e a mãe morressem, até o irmão morresse, não podia encostar. Não podia encostar no pai, não podia. Não podia encostar em nada morto. Você imaginou? Se não podia encostar em pai, mãe, irmão que estava morto, imagina um bicho. Só que ele vai ver uma coisa agora fenomenal. Deu para pegar isso aqui, pessoal? Porque se ele fizesse isso aqui, se ele encostasse nesse animal morto, ele ia cortar, vamos dizer assim, essa ligação desse voto que ele tinha com Deus. Então até então ele estava obedecendo. Só que agora volta lá que você vai ver agora que é forte. Atenção, hein? Em nome de Jesus. Agora se prepare. Juízes 14, versículos 8, né? E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. Ele estava para indo cumprir o propósito de Deus. Apartando-se ele do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia carniça. Tinha carniça lá? O que tinha ao invés de carniça? Um enxame de abelhas com mel. Irmão, o que eu vou falar para você agora é muito forte. O diabo, ele vai passar mel nas coisas fedorentas. Aquilo que era para ser carniça, ele vai passar mel. Ele vai querer que você volte naquele lugar que você já matou. Vamos dizer no meu caso, eu matei o futebol na minha vida, e eu segui no caminho de Deus para fazer o que Deus está mandando. Mas de vez em quando, hoje já graças a Deus não me tenta mais, mas logo no começo, quando eu tinha matado o futebol, ele passava mel naquilo que eu tinha matado. Você sabe outra coisa que o diabo também, depois que eu matei aquilo, eu matei aquele negócio, ele passou mel na boate, festa, mulherada. Ele passava mel para tentar me apartar do caminho e me tirar daquilo que Deus estava me mostrando que eu tinha que seguir. Ele passava mel naquilo que fedia, aquilo que eu matei, aquilo que eu deixei para trás, aquilo que eu rasguei de alto a baixo. Eu peguei a boate, eu rasguei de alto a baixo. Eu matei aquilo na minha vida, eu acabei aquele negócio na minha vida, eu destruí aquele negócio na minha vida. Só que o diabo quer que você volte lá onde você matou. Aquele relacionamento antigo, o diabo quer que você volte lá. O diabo, ele fica passando mel naquilo que era para ser carniça, porque o diabo sabe que se o Sansão ele voltasse naquilo que ele matou, se ele voltasse lá, ele cortaria o poder de Deus, a unção de Deus que estava sobre a cabeça dele. A Bíblia diz que o voto nazireu estava sobre a cabeça do cara, a bênção de Deus. Você vê, esse cara era um cara usado na força, poderoso, mas o diabo queria que ele tocasse um animal morto, e o demônio quer que você faça isso. O demônio quer que você venha visitar novamente aquilo que já tinha morrido, um relacionamento que você rasgou, que aquilo lá não era de Deus. Só que o diabo está fazendo o quê? Passando mel. Nos últimos dias ele está te ligando de novo, nos últimos dias ela está falando de novo contigo, e ele está passando mel, ele quer te arrebentar. Mas ele, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer para chamar a tua atenção? Ele não vai deixar fedendo, ele vai passar doce em cima do fedor. Olha que coisa forte que está registrado na Bíblia. Se você for abrir a sua Bíblia em Colossenses, isso aqui é muito forte, Colossenses 3:5. Porque a gente tem que trazer certas coisas que a gente tem que matar na nossa vida. E eu encontrei esse texto na Bíblia Sagrada, mexeu comigo. Olha só: mortificai. Você sabe o que é mortificar, né? O que é mortificar?
Matar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só o que Deus quer que a gente mate. Leia para mim, primeiro. Que mais? A impureza, que mais? O apetite desordenado. Você é uma pessoa que está começando a se alimentar direito. O diabo vai lá e passa mel. Porque ele quer destruir teu corpo, com esse apetite desordenado. E é uma coisa que eu já tinha matado. Eu estava conseguindo fazer uma dieta direitinho, comendo certo. Ele vai lá e passa mel para mim voltar naquilo que eu mortifiquei, naquilo que eu matei. Porque ele quer que você se encha de problema futuramente. Estoura o coração e dá um negócio no rim, e explode o fígado. O apetite desordenado, a vil concupiscência, aquela fraqueza nos teus olhos, nos teus desejos. Você já tinha matado isso. Você é uma pessoa extremamente fraca na concupiscência. Não podia olhar para uma mulher, não podia olhar para um homem que você caía. Você já tinha matado esse negócio. Você já tinha mortificado isso. Tem mais, avareza. Você é uma pessoa avarenta, mas tão avarenta que não conseguia dizimar e ofertar. Você conseguiu rasgar esse negócio. Hoje está voltando de novo lá. Está visitando aquilo que você matou, Leô, Sansão. Você vai perder a força. Ali que a gente começa a perder a força. E tem mais, a avareza, a idolatria. Tem gente que conseguiu abandonar até as estátuas. A pessoa abandonou aquela idolatria, aquele negócio que a pessoa tinha. Eu, no meu caso, era o futebol. Agora, de um tempo para cá, a pessoa voltou a visitar. E tem mais, olha só o que diz: pelas quais coisas vem o que, pessoal? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então diga assim: matei, não posso voltar lá. Porque se você voltar lá para visitar, não esqueça de uma coisa: você está se apartando do caminho. Porque no versículo 8 a Bíblia diz que ele se apartou do caminho para ir lá olhar o mel dentro do leão. O diabo passa mel no fedor. Ele quer que você volte lá aonde você matou. Diga: meu Deus. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou entendendo aqui? Cuidado. O diabo vai fazer você voltar novamente àquele lugar que você já tinha deixado. Deus quer que você vá, continue o caminho que Ele tem preparado para você, mas Ele vai tentar te chamar de um lado e de outro. Não sei se você notou. O diabo, ele podia com o Sansão contra a força? Ele podia contra o Sansão? Não, você viu que veio um leão e o Sansão rasgou um leão como se fosse. Aí ele disse: então vou trocar a estratégia. Vou passar uma coisa doce para ele. Eu não posso com ele. Eu ataco ele de qualquer maneira com o bicho mais violento que tem na floresta. Você concorda que o leão é o bicho mais violento que tem? O leão é o bicho mais forte que tem, irmão, na floresta. Não tem um bicho mais forte. Vou atacar ele com o que mais de força eu tenho. O leão é mais forte que um homem, não é? O leão é mais forte que um homem. Eu vou atacar ele com aquilo de mais forte eu tenho naquela época. Atacou. O leão, o Sansão fez assim, O pai dele falou assim, o pai e a mãe dele: o que você fez, Sansão? Nada. Ele disse: caramba, eu vou ter que trocar de estratégia. Eu vou ter que oferecer para ele o quê? Uma coisa fora da palavra. Eu vou ter que tirar ele do caminho para ele perder essa força que ele tem. Porque se ele continuar obedecendo a Deus, ninguém vai segurar ele. Então você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada que ele foi lá. Volta lá em Juízes 14. Posso continuar ou não? Olha, mas cuidado com o mel. Diga assim: em cima da carniça. Está escondendo a carniça. Está escondendo o fedor do demônio. Porque geralmente quando o bicho morre tem carniça ou tem mel? Mas aqui tinha mel. Escuta essa agora, hein? Versículo 8. E depois de alguns dias voltou para tomar a mulher. Você vê que ele está indo no propósito que vinha de Deus. Mas apartando-se ele do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Misericórdia. Esse tomou aqui, você vai ver registrado lá em Gênesis, não precisa ir lá não. Mas quem lembra quando Adão e Eva viram que o fruto era gostoso e tal, não sei o quê. E a Bíblia diz assim, e tomou Eva. E depois, e tomou Adão. E ali foi a nossa derrota. Essa mesma palavra tomou, lá de Gênesis do pecado, está aqui, E tomou, onde é que está aqui mesmo? E tomou nas suas mãos, e foi-se andando, e o que, pessoal? E comendo dele. E foi-se para o seu pai e para a sua mãe, e deu dele, e comeram, atenção,
porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo de quem? Porque ele sabia que era errado. O Sansão não falou nada para o pai e para a mãe dele, porque ele sabia que não podia tocar animal morto. O Sansão sabia, mas meu filho, que mel gostoso, meu filho, de onde você conseguiu? Eu consegui por aí, mas aonde? Capaz, bem capaz que ele ia falar que era de um pecado. Então nem tudo aquilo que te traz prazer, e até que você está oferecendo para as outras pessoas aquele prazer, não vem de Deus muitas vezes. Tem muita coisa sobre a face da terra que é saborosa, mas é errado. São coisas saborosas, mas são pecaminosas. E você vê que ele faz o quê? Ele esconde. Quem lembra o que Adão e Eva fizeram logo depois que eles tomaram e comeram lá, eles participaram? O que eles fizeram de Deus? O que aconteceu com Acã? Quando Acã ele foi lá e pegou lá a capa babilônica, a cunha de ouro, ele pegou as coisas de ouro lá que não podia pegar de Jericó. O que ele fez embaixo da bagagem? Escondeu. O que o Absalão, o irmão de Aminon, filho de Davi, o que ele fez no coração dele, quando o Aminon estuprou a irmã dele? O que ele fez no coração com ódio durante 2 anos? Escondeu. O que o Sansão faz do pai e da mãe dele? Esconde. Tem muita gente que está tendo prazer escondido. Tem muitos de nós que temos prazeres escondidos, e isso vai arrancar a tua força. O diabo sabe que não pode com você. O diabo sabe que quando você está no caminho de Deus, você está indo para completar e cumprir um propósito divino, que vem de quem? O diabo pode mandar o exército dele, você destrói. Só que o diabo sabe que se você começar a comer mel escondido de animal morto, você já tinha matado aquilo. Você começou a visitar de novo coisas que você já tinha deixado. Você já tinha mortificado aquilo. Se você começar a experimentar isso de novo, o diabo diz: isso come escondido e não conta para ninguém. Come escondido, experimenta e não fala para ninguém. Próxima vez que eu mandar um leão, você vai ver o que vai acontecer. Aquele homem forte vai se esvair, vai embora. Posso continuar ou não? Aí você vai observar o quê? Aqui logo depois, no capítulo 15, eu não vou pregar para você, porque a história do Sansão é muito comprida. Mas o Sansão, depois desse episódio aqui, você logo pode pensar assim: pastor, já vai acontecer uma desgraça com ele agora. Não. No capítulo 15, se você for estudar depois a Bíblia Sagrada em casa, você que está me assistindo agora, e você que está aqui na igreja, eu descobri que no capítulo 15, olha só, deixa eu ler para você aqui que eu estudei. Ele vai colocar fogo na seara dos filisteus e vai destruir a seara dos filisteus. Estou certo ou estou errado? Então ele continua com êxito, né? Ele amarra um Sansão e ele se solta várias vezes. Estou certo ou estou errado? Certo. Com uma queixada de jumento ele vence 1000 soldados filisteus. Estou certo ou estou errado? Aí você pode pensar, né? Porque aqui ó, Deus abre, o que nós estamos participando da campanha do quê? Da fonte do quê? Ele clama a Deus e abre uma fenda na rocha e a água sai para ele da rocha. Eu pergunto você, Deus é ou não é ainda com ele? Aí você começa a dizer assim: então pastor, viu? Não tem problema eu comer do mel do leão morto. Vou continuar com o meu prazer, vou continuar fazendo as coisas erradas e continua dando certo. Espera aí. Olha só o que está registrado na Bíblia em Eclesiastes 8:11. Você vê uma coisa agora que é forte. Eclesiastes 8:11. Abre aí que é forte, hein? Então Sansão fez coisa errada. Fez ou não fez? Escondeu ou não escondeu do pai e da mãe? Tá. Se apartou ou não se apartou do caminho? Sim. E ainda continua as coisas dando? E muito certo. Você vê que ele continua com força. Você vê que ele continua sendo o mesmo cara que ele é. Você vê que a gente faz coisa errada de vez em quando e continua tendo êxito. Não, pastor, então eu vou continuar fazendo a coisa errada. Claro, olha o que diz aqui, ó. Visto, isso aqui é uma coisa visível. Como não se executa logo o juízo sobre a má. Vamos de novo, só essa parte, sublinha para mim, Guilherme. Visto como não se executa, essa palavra agora, ó, não se executa logo. Fala comigo bem alto. De novo. Está dizendo que não se executa ou não se executa logo? Não se executa logo.
visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, eu fiz coisa errada e continua dando. Mas como diz o nosso pastor Messias, que está lá em Miami, nosso pastor lá da cidade, lá de Miami, nos Estados Unidos, ele fala: usado não é aprovado. Nem sempre quando você está sendo usado por Deus, quer dizer que você esteja sendo aprovado. Quem lembra na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento também, aonde Moisés, ele fica bravo com o povo, ele diz: pessoal, vocês querem beber dessa água aqui, ô seus rebeldes? Quem já viu essa passagem na Bíblia? Vocês querem beber dessa água aqui, seus rebeldes? Aí ele pega o cajado e ele crava na rocha 2 vezes. Pá! Pá! Saiu água ou não saiu? Ele fez certo ou fez errado? Errado, porque Deus disse para ele falar com a rocha. Moisés, você vai lá e fala com a rocha. Ele fez uma coisa errada e deu. Só que ali na frente ele não entrou na terra prometida. Usado não quer dizer que você esteja sendo aprovado. Você vê que o Sansão meteu a mão no bicho morto, ele comeu do mel, escondeu do pai, e no capítulo 15 ele continua tendo sucesso. Então, por um certo tempo, você que está comendo do mel escondido, você que está voltando aquilo que você já matou, você matou aquele negócio, você está voltando a visitar frequentemente aquele lugar, e vai lá e come um pouquinho do mel e come de novo. Isso aí você faz e está dando certo, mas daqui a pouco, olha só o que diz em Juízes capítulo 16. Então cuidado, não quer dizer que na hora que você fez a coisa errada já vai te acontecer uma coisa ruim, não é assim. Pastor, por que Deus não executa logo o juízo? Ele tem paciência com a gente. Deus, ele tem misericórdia da gente. Ele quer ver se daqui a pouco eu e você a gente se arrepende, se a gente abandona aquilo, se a gente deixa aquilo ali de lado. Olha só o que diz em Juízes agora capítulo 16. Posso continuar ou não? Diz assim: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Você vê a degradação do cara. No capítulo 16 você vai ver agora a decadência espiritual, que vai piorando. Agora ele se afeiçoa a uma prostituta e se deita já com ela. Você viu que ele já pega e se deitou com ela, ó. Viu ali uma mulher prostituta e foi lá e entrou a ela. Ou seja, já teve relação sexual com ela e pronto. Aí essa mulher aqui, ela não é qualquer prostituta. Quem que é ela? Todo mundo conhece a história de Sansão e tá aí ela, ó. O diabo está preparando a cama dele, como o diabo está tentando preparar a tua. Você começou a visitar coisas que você matou, já está tocando em animal morto, já está comendo mel escondido. Agora você começou a piorar, você começou a se afeiçoar, porque a Bíblia diz isso, né? Você vai ver mais adiante, no capítulo 16, eu até anotei isso, no versículo 16, quer ver? 16. Não é 16, quer ver? Eu acho que é o versículo 14, ó. E ela as fixou com a estaca, tal, não é isso? O versículo 15, ó. Então ela lhe disse: como dirás te tenho amor, estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Olha só, e sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Então você vê que ele estava ligado já a essa prostituta. Tem pessoa que ela não vai entendendo, daqui a pouco a pessoa está ligada com aquilo. A pessoa vai degradando espiritualmente, ela vai decaindo, a pessoa ela vai descendo os degraus espirituais, e chega uma hora que a pessoa está totalmente ligado, e você vê que ela está querendo fazer o quê? Onde é que está a tua força? Onde é que está a tua força? Ele nem se liga nisso. Ele nem percebeu que o inimigo, ele está brincando com isso. O inimigo quer tirar a força dele, para que ele seja um fracassado, um derrotado. E é o que o diabo quer fazer com a gente. O diabo sabe que quando eu estou na presença de Deus, o diabo sabe que quando eu estou no Espírito, o negócio acontece. Eu arrebento, aonde eu vou, estouro, destruo tudo. O diabo se levanta contra mim, eu arrebento. Mas ele quer tirar a nossa força. E ela começou a falar com Sansão. E agora no versículo 19 é forte, pessoal. Olha o 19. Então, no caso 17, desculpa, tá? E descobriu-lhe ele todo o coração e disse:
nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser cortado as tranças que ele tinha, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria. E atenção, olha o que ele sabia, sublinha aí, na Bíblia Sagrada, ó. E seria como todos os demais, mais uma vez, e seria como todos os demais. Todos os homens conseguem rasgar um leão? Não. Então olha só, quando você não está no pecado, olha bem para mim aqui, quando você não está no pecado, você não está envolvido com o pecado, com as coisas do diabo, você não é como os demais homens. Você é uma pessoa que todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: caramba, o que está acontecendo com esse cara? Olha o que esse cara faz. Com uma queixada de jumento arrebenta todo mundo. Ele clama a Deus, Deus abre uma fenda na rocha, ele bebe da água. Meu Deus, o que esse cara fez? Ele pegou um leão e rasgou no meio como se fosse um cabrito. Rasgou como se fosse uma folha de papel. Caramba, esse cara. Você viu que quando você está no Espírito, você não é como os demais homens. Você não é uma pessoa comum. E ele sabia disso. O dia que eu ia raspar minha cabeça, o dia que eu cortar essas tranças que eu tenho na cabeça, eu vou ser uma pessoa igual aos outros. Você no pecado, você é igual a qualquer outra pessoa diante do diabo. Você não tem força. Aparece uma doença, ela te mata como qualquer pessoa. Apareceu um problema financeiro, você não vence. Apareceu uma luta ministerial, você empaca e não vai para frente. Agora, quando você está no caminho de Deus e você não está lá comendo o mel do leão morto, você não está afeiçoado à prostituta, você não está nada, sabe, envolvido com o pecado, tudo que vem contra você, você vence. Não tem uma situação que você perde. Você é uma máquina de combate de Deus aqui nessa terra. Como diz o Manuel, né? Máquina. Você fica uma máquina, mas você tem que estar de bem com Deus. Se você não estiver de bem com Deus, é isso aqui que começa a acontecer. Qualquer coisa tranca, emperra. E ele foi lá e abriu o coração para a prostituta. Ele foi lá e abriu o coração lá para Dalila. E ele falou assim: ó, eu não posso cortar isso aqui. O dia que começar a cortar essas tranças aqui, acabou. Eu te pergunto, ele era ignorante ou ele sabia? A gente peca consciente. Você escutou o que eu falei agora? A maioria de nós aqui sabe que aquilo que está fazendo é... A gente sabe. Exatamente, o Sansão sabia, caramba. Sansão sabia onde estava a força dele. Ele sabia que voto ele tinha feito. Ele sabia onde estava a força dele. Ele sabia de tudo isso. E olha que forte que vem agora. Posso continuar ou não? 18. E vendo, pois, Dalila que se descobrira todo o seu coração. Você viu, ele abriu o coração para o diabo, irmão. Misericórdia. Enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Você vê, irmão, olha para mim aqui. Essa prostituta gostava dele? Você vê que ela não gostava dele, mas ele gostava dela. Não sei porque eu vou te falar isso. Eu nem sei porque eu vou te falar. Isso aí não gosta de ti. Isso aí não gosta de ti. Isso aí está na tua cabeça que essa pessoa gosta de você. Não gosta. Escuta o que eu estou te falando, irmão. Isso é só para te tirar do ministério. É coisa da tua cabeça que essa pessoa gosta de ti. O diabo está por trás disso. Ela não gostava dele, mas na cabeça dele, ela estava apaixonada. Estava nada. Ela ganhou dinheiro para isso aqui. Ela ganhou dinheiro. Ela ganhou oferenda. Você está burro. Você ficou apaixonado. Você ficou cego. Cegou. Você está louco da cabeça. Ele pegou, abriu o coração. E agora é a coisa mais forte que tem. Parece que ele tá querendo mesmo a desgraça. Quer ver o 19, ó. E então ela o fez dormir. Eu chamo isso aqui o sono da morte, ó. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Você vê que ele deita sobre os joelhos dela, como se ela fosse uma mulher que ela gostava dele. E essa mulher não gostava dele. Ela queria tirar a força dele. Esse pecado, que você tem tanto prazer por ele, que você diz: não, mas isso gosta de mim. Também não gosta. Esse pecado não gosta de você. Você que está com isso na tua cabeça, você está descansando nisso, você está dormindo nisso. Ai, que coisa gostosa, ai, que coisa boa. Você vai ver quando aparecer uma doença, você não vai vencer.
Você vai ver quando aparecer um problema financeiro, isso aí vai trancar você. Aí você vai ver que aquilo ali não era bom, era só coisa da tua cabeça que era bom. Isso aí não era bom, não, isso não é bom. É você que está pensando que é bom. Ele pegou e descansou como se fosse uma coisa boa. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem. Chamou um leão ou homem? O que é mais forte, o leão ou o homem? O leão. Ela chamou um homem, não chamou 2, não chamou 3, não chamou 4, chamou 1. E chamou um homem e rapou-lhes. Agora isso aqui é forte. As 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Ele tinha quantas tranças? 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo. E atenção, isso aqui é demais. E retirou-se dele a sua. Lembra o que eu falei? Deus, Ele não executa o juízo logo. Deus foi dando tempo para Sansão. Deus foi dando tempo, Sansão. Foi dando tempo, Sansão. Deus vai dando tempo para mim. Deus vai dando tempo para você. As coisas, mesmo a gente fazendo coisa errada, Deus vai usando a gente. E o poder de Deus vai se manifestando. E a gente pensa que a gente está bem, mas está mal. Já viu falar de pessoa que fala assim? Pensa que está bem, está mal. A pessoa não está legal. A pessoa por fora parece que ela está bem. Só que daqui a pouco, irmão, Deus diz: chega. Essa pessoa brincou muito comigo. Eu fui dando muito tempo a essa pessoa. Ficou de palhaçada. Ele chegou a clamar. Eu abri uma fenda na rocha, dei água para ele, dei vitória para ele de tudo que é lado. Chega, acabou. Agora eu vou fazer um negócio. Agora eu vou tratar ele como ele está me tratando, cortando o pacto. Ele está cortando o pacto comigo, ele está cortando a aliança comigo. Então eu vou cortar a aliança com ele agora. Agora vamos ver se ele vai conseguir rasgar o leão. Agora vamos ver se ele vai conseguir vencer os filisteus, 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora eu quero ver se ele vai conseguir colocar fogo em toda a seara dos filisteus. Agora eu quero ver, eu vou colocar só um homem sobre ele. E ele vai olhar e vai dar até risada, quer ver? Próximo versículo, depois raspou as 7 tranças. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como... Ou seja, mesma coisa, faço tudo errado, mas dá sempre certo. Dessa vez vai dar tudo certo de novo. E sairei desta vez como dantes dantes me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Deus já tinha ido embora. Então eu descobri uma coisa, que não é que o diabo é forte, é que muitas vezes eu estou fraco. Porque quando eu estou forte com Deus, eu rasgo o leão como um cabrito. Eu acabo com os filisteus. Eu destruo tudo. Eu viro uma máquina de guerra. Eu sou uma pessoa que não tem ruim. Eu sou uma pessoa cheia de saúde. Espirrei, eu até dou risada. No outro dia não tem nada. Mas quando Deus se retira de mim, um homem me prende. Porque a Bíblia diz no próximo versículo o seguinte, então os filisteus pegaram nele. E o que diz aí? E arrancaram? Mas por que, pastor, que arrancaram os olhos? Deus permitiu. Por que não foi o braço? Por que não foi a mão? Por que não foi a perna? Por que não foi o pescoço? Por que arrancaram os olhos? Porque há muito tempo ele não usava. Ele já tinha perdido a visão. O diabo arrancou apenas aquilo que ele já não usava mais. Cuidado para você não perder os olhos, você que já não tem mais a visão de Deus. Arrancaram os olhos dele fora. E sabe onde que esse cara foi parar? Ele foi parar no lugar de um jumento, de um burro, empurrando no moinho, lá nos filisteus. Ele ficou no lugar de um jumento, que é esse o lugar da pessoa que gosta de se apartar de Deus. É lá fora como um jumento. E o diabo rindo da tua cara. Deus está te oferecendo força, mas você está preferindo o leão com mel. Você está preferindo a prostituta. Vai chegar uma hora que você vai ficar jumento do diabo. E ele ficou lá, empurrando como se fosse jumento. Daqui a pouco teve uma festa. Teve uma festa lá do deus dos filisteus, chamado Dagon. E o filisteu, sabe como é que o Sansão ficou lá? Como se fosse um palhaço. O Sansão virou palhacinho deles. Vai saber as besteiras que fizeram com o Sansão. Tapa na cara, outra coisa brava deve ter feito com ele também. Mas brincaram com Sansão. Aquele cara que era o símbolo da força. Aquele cara que era o símbolo do onipotente aqui na terra. O pessoal olhava o Sansão e já, caramba, estou lascado.
Era o símbolo da vitória de Deus aqui na terra. Agora o palhaço amarrado lá. Mas tudo isso aconteceu quando? Quando ele foi brincando com o pecado. Ele foi brincando com o pecado. E o pior de tudo, sabe quando é que é? Olha para o teu irmão e diz assim: quando começam a cortar as tuas tranças. Quando começam a cortar o quê? Primeira trança, fala comigo, oração. Diga: a trança do perdão, a trança da fidelidade, do dízimo e da oferta, a trança do temor, a trança da santidade, a trança da linguagem espiritual e a trança do estilo cristão. Tem vezes que a gente não percebe, mas vai cortando a nossa vida de oração. Tem gente que vai deixando de ser dizimista, tem gente que vai deixando de ser santo, tem gente que vai perdendo o temor de Deus e vai sendo cortado. E quando cortar a última trança, acabou Deus na tua vida. Mas começa com o leão com mel, depois vai para a prostituta, e depois começam a cortar as alianças que Deus fez contigo. E quando cortar todas as alianças, você vai ser um palhaço lá fora. O diabo deita, rola, faz o que ele quer. E está lá o Sansão na festa. Daqui a pouco o cabelo dele começou a crescer. E sabe o que ele faz quando o cabelo dele cresce? Em vez dele, atenção, em vez de ele quebrar lá o templo e sair arrebentando todo mundo, ele estava cego. Ele disse: Deus, eu quero ser só mais usado mais uma vez. Só mais uma vez, me dá força de novo. Ele pega e empurra o templo. Ele empurrou os pilares do templo, porque ele tinha sido colocado bem no pilar onde sustentava todo o templo. E a Bíblia diz que ele matou mais gente naquele dia que ele matou. Ele empurrou o pilar do templo, caiu o templo abaixo. Caiu o Deus deles lá, o tal do Dagon. Esse Dagon caiu todo o telhado. Telhado não, acho que era feito de rocha, sei lá como é que era. Caiu o negócio, matou tanta gente. Diz que o Sansão matou mais gente na morte dele do que na vida dele. Matou gente, matou. Só que ele se matou também. O Sansão, ele se suicidou. Ele era para ter sido o cara mais, o rei, ou tipo assim, o mais forte da Bíblia Sagrada, ou o que mais chamaria atenção. Mas ele brincou com as coisas de Deus. Então hoje eu te trouxe aqui. Deus trouxe você aqui para você escutar isso aqui. Não brinca mais com essa palhaçada. Não brinca mais. Porque se você estiver brincando com esse negócio vai tirar a tua força. E quando você menos perceber, você diz: não, agora eu vou de novo. Não vai mais. Acabou. Deus já se retirou. E na hora que Deus se retirar, você fica como qualquer outro homem, qualquer outra pessoa que não tem o Espírito de Deus. E eu te pergunto: precisa de um leão daí? Precisa de um leão para te matar? Precisa de um exército filisteu? Não. Só um homem já te amarra e já fura os seus olhos. Só um homem. Aquilo que antigamente para você era só dar um peteleco, agora qualquer coisinha já te destrói. Cuidado, irmão. Está chegando aí coronavírus. Está chegando aí outras pragas nesse mundo. Está chegando muita coisa ruim. A coronavírus é mais uma coisinha fraquinha. Daqui a pouco eles vão descobrir e tal. Mas daqui a pouco vai começar a ter coisas que vão se alastrar. Não vai segurar. E vai todo mundo morrer. Porque são todos homens comuns. Mas quem tiver o Espírito de Deus vai vencer. Você não vai ser como um homem comum. Vai estar todo mundo se arrebentando, morrendo. E você vai estar com a queixada na mão, destruindo tudo. Vai vir como um leão pular em você. Você vai rasgar esse negócio como se fosse um cabrito. Agora, se você estiver brincando com as coisas de Deus, você vai morrer como qualquer outro homem. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Vamos orar, se coloque em pé em nome de Jesus. Fala comigo, uau. Não é nem aleluia, né? É uau. Quem gostou desse toque divino? Mais ou menos, pastor, porque eu prefiro a prostituta. Bom, então é. Mais ou menos, pastor, porque eu estava metendo a mão no mel lá e tá gostoso esse mel, hein, pastor? Beleza. Você vai ver quão gostoso é depois perder a força também. Pastor, mas o senhor nunca pregou uma mensagem dessa assim, pesada e tal, para o lado do pecado. Então, cuidado. Não visite mais aquilo que você já matou. Você escutou?
Não volte a visitar aquilo que você já matou. Tem coisa que você já tinha abandonado. Tem coisa que você já tinha largado. Por que você está fazendo umas visitinhas lá? Até entrando nas redes sociais. Você já é casado, irmão. Irmã, você já é casada. Nos últimos dias estava pensando em dar uma bicadinha de novo. Você já tinha matado a bebida. O pastor está me dando umas vontades de dar um pitinho. Ou uma cheiradinha de novo. E você fez? Ai, passou só um pouquinho, mas estou arrebentando na empresa lá, pastor. Imagina um cara que está bem. Eu cheirei, mas não aconteceu nada. Deus ainda está contigo. Deus ainda está com você. Até quando, não sei. Até quando que Ele vai permanecer você desse jeito aí, não sei. Chega uma hora que Ele se retira. E aí, irmão, repite de novo, uma dor de cabeça, ela vira um câncer. Uma coisa assim terrível, é uma coisa terminal. Você não entende porque que não sai, você entende porque não vai para frente. Coisa simples. E ele disse, não vou ir de novo do jeito que eu ia antes. Não, agora dessa vez Deus não está mais. Cuidado, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Peça ajuda para Deus. Deus, eu não quero sair do caminho. Eu não quero visitar aquilo que eu já matei. Eu não quero comer do mel, porque o mel está escondendo a carniça. Eu não quero me afeiçoar. Eu não quero me afeiçoar e me envolver com a prostituta, com a prostituição, com as coisas erradas. Depois eu não entendo porque que o negócio baqueou, amarrou, impediu. Tem gente, Deus, que está perdendo a visão. Está que nem o Sansão, vai ser furado os olhos. Essa pessoa está cega já, Jesus. Há muito tempo já não usa mais os olhos. Essa pessoa tem olho, mas não vê. Por isso furaram os olhos do Sansão. Arrancaram os olhos dele fora. Arrancaram os olhos dele. Prenderam ele. E não foram vários homens. Um homem, quem sabe até magrinho. O Sansão disse, até deu risada. Mas já tinha perdido as tranças. As 7 tranças. Cuidado, irmão. Você vai perdendo com o tempo. Vai sendo cortado a oração. Vai sendo cortado a fidelidade na oferta, no dízimo. Com o passar dos anos a pessoa vai cortando a santidade. Aquele respeito que a pessoa tinha pelas coisas de Deus vai sendo cortada. A pessoa vai quebrando as alianças com Deus que ela tinha na cabeça, porque a trança era na cabeça. São coisas que nós temos na nossa cabeça. Santidade, fidelidade, é tudo coisa que nós temos na nossa cabeça. E quando vai cortando, vai desligando de Deus. Diga assim, as minhas 7 tranças não serão cortadas. Irmão, pelo amor de Deus, eu te peço, irmão. Eu te peço, pelo amor de Deus, não deita o sono do prazer nesse pecado. Você não deve deitar com a cabeça nos joelhos da Dalila. Você não deve descansar. Você não deve abrir o teu coração para o pecado. Aleluia. Ajuda essa pessoa que aqui está. Deus quer que você venha destruir tudo, irmão. Deus quer que você venha arrebentar tudo. Deus quer que você venha vencer os filisteus. Deus quer que você venha vencer os leões. Deus quer que você venha vencer tudo que vier contra você, tudo. Não vai ter uma situação, não vai ter uma situação que você não vai vencer. Você vai ser uma pessoa imponente. Você vai ser símbolo aqui na terra de força divina. Todo mundo vai olhar para você e vai ver que você é uma máquina de guerra de Deus. Todo mundo vai ver que você não tem uma situação que emperra, que tranca. Aonde você coloca a mão, o negócio funciona. Aonde você coloca a mão, o negócio dá certo. Aonde você coloca a mão, o negócio vai. Mas, meu irmão, quando você não está legal com Deus, tudo é difícil. Quando o pastor está de mal com Deus, o povo não aparece. Quando o pastor está de mal com Deus, milagre não acontece. A pessoa não fica curada, a igreja esvazia. O negócio é terrível, a pessoa está numa decadência. A pessoa está num decréscimo, a pessoa está descendo a escada em vez de subir. Mas quando a pessoa está de bem com Deus é outra história. Levante as mãos aos céus, cante o refrão desse hino. Aleluia. Uma vez mais me dê a força, renova os meus votos. Uma vez mais, Senhor, faz-me um vencedor. Volta, irmão, volta crescendo o cabelo. E não permita
permitas que zombem Verdade. do teu nome santo. Verdade, Deus. Uma vez mais, Senhor, me encha de poder. Deixa crescer a trança da oração de novo, irmão. Deixa crescer a trança da fidelidade, do temor. Eu acho bonito que o cabelo é uma coisa que vai crescendo. É interessante isso, né? De repente você perdeu a comunhão com Deus, mas agora vai começar a crescer de novo. E você vai voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Queria pregar, anunciar o evangelho, ganhar alma, fazer a vontade de Deus. Aquele desejo que você tinha de ser o maior dizimista da igreja. Isso aí foi cortado de você, mas agora está começando a crescer de novo. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais me dê a força. Renova os meus votos. Renova os meus votos. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. Faz-me um vencedor. Faz-me um vencedor. E não permitas que zombem, Senhor. E não permitas que zombem Do teu nome santo. do teu nome santo. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Me encha Senhor. de poder. Me encha de poder. De novo, de novo. Uma vez mais, me dê a força. Uma vez mais, me dê a força. Renova os meus votos. Renova os meus votos. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. Faz-me um vencedor. Faz-me um Isso. vencedor. E não permitas que zombem, Senhor. E não permitas que zombem Do teu nome santo. do teu nome santo. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. Me encha de poder. Me encha de poder. Me encha de poder. Uma vez mais, Senhor. Me encha. Me encha de poder. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. Me encha de poder. Me encha de poder. Uma vez mais. Uma vez mais, Senhor. Me encha. Me encha de poder. Rikalamanduri, xarabalabasuri. Você vai vencer essa luta aí que você está passando, irmão. Você vai vencer essa situação, essa dificuldade. Você vai rasgar esse negócio no meio, irmão. Esse negócio que saltou em você, você vai rasgar esse negócio em nome de Jesus Cristo. Você vai pegar a queixada de jumento na mão, vai destruir esses mil soldados do inimigo. Pode se levantar um batalhão contra você. Você vai tocar fogo em toda a seara dos filisteus. Vai pegar fogo, tudo aquilo que é do diabo na tua vida vai pegar fogo. Você vai clamar e vai aparecer água na rocha. Rabachurika ribalai, requeturie, oriandalabasurie, turika ribadore, riquechurika ribadarabai, churicanta ribasi, requeturicanta laba, oreca churica terecanto riquitiribalaba, requeturicanta labas. Hoje você vai beber dessa água. Levanta a mão para cá agora. Nós vamos participar da água da fonte do que clama. Exatamente o que eu preguei hoje do Sansão. Mas o Sansão, Deus era com ele ainda quando ele clamou. E hoje você vai beber dessa água. E se tiver qualquer coisa na sua vida, vai cair por terra. Você não vai morrer nessa situação, porque foi essa oração de Sansão: morrerei eu nessa situação? E Deus abriu para ele uma fenda na rocha e saiu água. Você vai beber dessa água e vai contar testemunho para a glória de Deus. Diga: eu creio. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga bem alto: não volto a visitar o que já matei. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Só quem gostou da mensagem dá glória a Deus aí.